Seja muito bem-vindo à Central da Notícia, o programa Convivo. E hoje a nossa entrevista é com o nosso nutricionista, Júlio, que vai falar sobre rótulo, né? Você aí, quando chega no supermercado, você tem costume de olhar o rótulo, né? Será que o rótulo engana? Então, vamos tirar a nossa dúvida. Nada melhor do que o nosso nutricionista, né, Júlio? Tudo bem? Seja Tudo muito bem, Solange? bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouco sobre rótulo e entender as ciladas que o rótulo pode trazer para a gente. Fala para mim, rótulo engana? Engana, rótulo engana muito. Às vezes você pega um alimento, você vai comprar só pelo que está no rótulo dele, você acaba comprando, igual os antigos dizem, gato por lebre. Não é bem aquilo que tem no alimento. Caloria. Não são tudo, mas entregam de verdade. Eles conseguem, assim, entregar de verdade o que é caloria? Eles colocam certinho? Assim, eles seguem a regra, eles seguem o que tem que ser feito. Por exemplo, às vezes você tem um alimento que tem pouca caloria, mas daí você vê a porção. Um exemplo, são 3 bolachinhas naquele alimento que vai ter pouquinha caloria. Mas você não come só 3 bolachinhas, você come 9 bolachinhas, 12 bolachinhas, Ah, aí a quantidade de caloria entendi. multiplica. Esse que é o Entendi. problema. Então, quando você for ler o rótulo, é sempre assim, qual que é a quantidade colocada? E proteínas e fibra, tem que estar olhando? É bom, porque a proteína e a fibra ela traz saciedade. Quanto mais proteína e mais fibra tiver o alimento, mais saciedade você vai ter, menos fome, vai evitar que você belisque durante o dia. E açúcar, ela vem com nome diferente, assim, ou... Vem, açúcar a gente pode encontrar dextrose, É, maltodextrose, eu não vou entender o que seria isso. mas são tipos de açúcar, por exemplo, xarope de milho é um tipo de açúcar que é colocado. Ah, eles não Então, colocam não açúcar. é literalmente açúcar, eles têm alguns ingredientes lá que são açúcares também. E o combo em sódio, né? Ele aumenta a vontade de comer quando tem muita gordura e sódio? Geralmente os produtos que são feitos com bastante gordura, bastante sódio, são para ter uma palatividade, um gosto melhor. Exemplo, aqueles salgadinhos que a gente compra de mercado, salgadinhos chips, esse tipo de É. coisa. Eles são feitos para que a gente tenha fome, eles fazem com que você coma mais. Ah, então isso não é bom. Isso não é bom. Quando a gente fala em alimento ultramente processados, ultraprocessados, são os alimentos que eles são feitos para serem gostosos, para te abrir o apetite, para que você coma ele mais. Porque tem muitos alimentos que a gente fala assim, nossa, se eu começo a comer um desse daqui, eu não paro mais. Exatamente, porque ele é feito para que o teu paladar queira mais e mais e mais e Isso daí mais. é marketing, né? É marketing. O alimento, a indústria alimentícia, ela desenvolve o alimento para isso. Lista de ingredientes. Quanto menos, melhor Quanto ou menos ingredientes tiver no alimento, é melhor melhor? é. Porque o que que significa? Que ele tem menos adição de conservantes, corantes, menos adição de açúcar, mais natural ele é. Tá vendo, gente? Olha cada uma. Regra prática, quando eu for comprar, o que é melhor então eu estar olhando? Prioriza comida de verdade. Compra comida de fato real, não alimentos ultramente processados. Usa de forma Verdade. estratégica esses alimentos. Por exemplo, eu tenho vontade de comer um doce, uma coisa doce, por exemplo. Eu posso comer uma fruta no meio da tarde, não preciso comprar um chocolate ou alguma bolacha que é altamente cheia de ingredientes que eu nem sei o que é. Tudo que descasca é melhor do Exatamente. que o que Vamos descascar mais e desembalar e menos. desembalar menos, né? Agora, algumas perguntinhas aqui. Por onde eu começo, então, né, a ler o rótulo? Onde eu vou começar? Começa pela caloria. Adequa a porção. Por exemplo, eu estou numa dieta com restrição de calorias, por exemplo. Eu não quero estourar minhas calorias. Olha quantas tem e quanto que é a Mas a porção. caloria. Ah, tá. Porque, por exemplo, eu pego um pão integral. Ele vai marcar a caloria de uma fatia ou do total? Depende, algumas embalagens vem lá, tipo, 50 Por, gramas de pão, equivalente a 2 fatias, um exemplo. 30 ou gramas uma de pão, uma porção. porção. Eu tenho que estar atento a isso. Às vezes eu olho, a porção do pão integral, por exemplo, tem, sei lá, 100 calorias, um exemplo, tá, pessoal? Mas aquilo é referente a 1, 2, 3 fatias. Qual que é a quantidade? Entendi. Tudo que tem pouca caloria é Não saudável? necessariamente. Às vezes pode ter muito açúcar, muita gordura, pode ser um alimento sem muitos nutrientes. Não é porque ele tem poucas calorias que ele é extremamente saudável. O que mais me ajuda no emagrecimento é a proteína ou é o carboidrato? Os dois ajudam no Os emagrecimento, os dois? dois. O carboidrato na proporção adequada vai ajudar, porém a proteína ela vai te trazer saciedade. O que a proteína vai fazer? Evitar que você fique beliscando durante o dia. Se você come, por exemplo, de manhã, aquilo que a gente fala, um pão com ovo, um omelete de manhã, a probabilidade de você beliscar durante o Vai dia ser é muito menor, menor durante a manhã, por porque eu exemplo. comi o pão e o E a ovo. proteína, ela vai ter uma digestibilidade diferente, ela vai te ajudar a ficar mais saciada.
Zero açúcar é sempre melhor? Não, eu tenho que olhar a tabela inteira. Não. Porque às vezes pode ter, ele só é zero de açúcar, mas ele pode ter gordura, pode ter outros elementos dentro, pode ter uma caloria ainda um pouquinho mais alta. Não é porque o alimento é zero açúcar que ele é totalmente zero caloria. São coisas diferentes, as pessoas confundem isso. É, porque é zero açúcar pensa que pode É ficar que comendo à pode comer à vontade, né? vontade, Então não. tem que olhar. Às vezes você pega o alimento zero adição de açúcar. Significa que não foi colocado açúcar na hora de se criar o alimento. Sim. Mas ele tem os açúcares natural deles, por exemplo. Ai, ai, ai. Como sei se é ultraprocessado aquele alimento? Quando eu olho a tabela nutricional lá atrás, tem a lista de ingredientes junto com ela, lá na tabela. Quanto mais ingredientes eu tenho, e às vezes nomes que eu não conheço Mais principalmente, isso ultraprocessado significa que é. mais ultraprocessado é. E quando ele tem muito assim tempo de validade? Ele tem bastante conservante, ele vai ter um pouco mais de conservante para ficar mais tempo, ter vida de prateleira, que a gente Isso é chama. pior. Alguns conservantes não são bons, tipo, vamos falar assim, tudo que a gente consegue comer, quanto mais Mais natural é, natural. melhor é. Eu falo assim, é totalmente diferente um pão que a gente faz em casa, assim, que vai estragar em uma semana, do que um pão que eu compro que fica 2 meses em cima da minha geladeira. Então é melhor eu comer um pãozinho integral, não, um pãozinho francês de manhã do que 2 fatias de pão integral, que As- vai durar 4, 5 meses. Dependendo do contexto, sim, porque aquele não vai ter muito conservante. A não ser que, por exemplo, uma pessoa, eu tenho diabetes, aí eu Sim, preciso de um sim, alimento, sim, mas sim. caso pessoas Mas saudáveis, independente, saudável. em questão de calorias e tudo mais, vai ser equivalente. E é bem mais saudável, tem menos ingredientes aquilo. E qual é o número de sódio que eu devo olhar numa Se eu tabela? olhar na tabela e o sódio for muito alto, eu tenho que evitar. Por exemplo, às vezes até o percentual. Eu olho na tabela, esse alimento tem 15% do sódio que eu preciso consumir durante o dia. É 10% do sódio, 6% do sódio. Isso é um número alto. Por quê? Aí eu tenho o sódio do alimento, o sódio que eu consumi em outros alimentos. Isso vai fazer com que eu tenha mais sódio no meu corpo. Isso pode, em algumas pessoas, aumentar a pressão, criar vários probleminhas pequenos que a gente às vezes não Quanto percebe. mais sódio, pior é. Pior é, quanto menos sódio a gente tiver, ou um sódio equilibrado, que a gente chama, uma quantidade menor, é melhor. Agora, para terminar, né? Vamos falar para o pessoal que está em casa qual é que é a dica que o doutor dá quando vai ao mercado. Compra comida de verdade. Compra comida real. Vai na parte do hortifruti, enche o carrinho de fruta, verdura, vai no açougue, compra carne para você preparar, não pega aquelas carnes que já são tipo nugget, salsicha, linguiça, foge dos embutidos. Come comida real, comida de verdade.